Eu terminei de assistir a série do Witch, Bem-vindos a Derry, e queria fazer uma resenha aqui com vocês sobre ela. Além de falar com vocês aqui sobre a série, eu também vou falar as diferenças entre elas para os livros e para os 3 filmes lançados anteriormente. Mas já adianto que tem muita coisa diferente, além, claro, do palhaço Pennywise. Mas antes, a gente tem uma vinheta. Bom, a série ela se passa na cidade de Derry, que é a cidade habitual onde você também tem no livro e nos outros filmes. Porém, nós já temos uma diferença. Tanto no filme quanto no livro, nós temos o Clube dos Perdedores, que são compostos por 5 crianças: Bill, Beverly, Ben, Rich, Ed, Mike e Stanley, que juntos são o Clube dos Perdedores. Essas crianças, elas estão presentes tanto nos filmes quanto no livro. Inclusive, se você nunca viu o livro, dá uma olhada nesse monstro aqui, pequenininho, né? Eu li ele mais ou menos em 2015, eu ia pro trabalho, eu lia lá no trabalho e a galera do trabalho ainda me zoava pelo tamanho do livro, né? Então, basicamente, a história principal, tanto dos filmes quanto do livro, acontecem nos anos entre 1950 e 1960, depois só 27 anos depois, mais ou menos ali na década de 80. A série ela acontece nos anos 60, porém, segundo os rumores, a segunda temporada vai se passar em 1935 e a terceira temporada, suposta terceira temporada, que a gente não sabe ainda se vai acontecer em 1908. Ou seja, a série ela vai fazer uma diferença de voltar no tempo, enquanto o livro e os filmes avançam no tempo. Agora que eu já dei uma contextualizada sobre os filmes e os livros, eu vou me aprofundar um pouco mais na série. Bom, a primeira coisa que eu notei quando eu comecei a ver a série é a quantidade de personagem que ela tem. Você tem não só as crianças, que são diferentes dos filmes e dos livros. Eu não vou falar quais são as crianças porque isso é um spoiler. Mas você tem as famílias das crianças, você tem todo um ecossistema da cidade ali que está acontecendo. Você tem até o exército envolvido nisso tudo. Então assim, você já percebe de início que eles estão tentando expandir muito a história do It nessa série. O que no começo pra mim funciona muito bem. O começo da série eu gostei bastante, o primeiro e o segundo episódio. Ali pro meio eu senti que ela deu uma estagnada, eu senti que eles tiveram um pouco de dificuldade em contar a narrativa que eles proporam. E pro finalzinho ali da série também é legal, eu gostei do final. Mas pra mim o começo ali, os primeiros 3 episódios foram muito bons. E agora eu vou tentar falar sobre alguns pontos que eu encontrei na série. Eu vou tentar não entrar em spoiler, tá? Mas talvez tenha um pouquinho. Bom, o primeiro ponto é que ela é uma série que ela não é covarde em matar personagem. Eu espero que isso aqui não seja muito um spoiler pra vocês. Mas assim, ela te apresenta muito personagem, muito rápido. E na mesma velocidade que ela já começa a apresentar personagens, ela já começa a matar alguns deles. E eu achei isso muito legal. Eu gosto muito quando a série ela toma esse tipo de postura, porque você realmente fica aflito de quem vai ficar vivo e quem não vai. Outro ponto que eu gostei muito da série é que eles pensaram mais na história do Pennywise. A série tenta dar algumas explicações que eu pelo menos não me lembro de ter lido no livro, apesar que eu li em 2017, então já faz um tempo. O filme também, a primeira parte, se eu não me engano, foi em 2017 que ele lançou. Então eu não me recordo deles terem entrado em certos pontos que a série entrou. A série se preocupou em dar uma explicação do porquê a aparência do Pennywise é aquela. Tenta dar uma lore de toda uma questão quando o Pennywise chegou na Terra. Pra quem não sabe, ele não é da Terra. Então quando ele chega, toda uma consequência que teve. Isso eu achei muito legal. Eu achei muito legal que a série ela propôs a explicar isso. E tentaram trazer o Pennywise de uma maneira um pouco mais contextualizada, né? Porque a gente tem muita dificuldade de entender o que ele é no livro, principalmente, né? Porque ele se manifesta muito no medo das crianças. Então a aparência de palhaço no livro, ela é só uma aparência porque as crianças acabam tendo mais medo daquilo, né? Mas ele basicamente virava qualquer coisa que elas tivessem muito medo. Outro ponto que eu gostei foram as cenas de terror. Eles tentaram fazer algo muito legal ali. Apesar de terem algumas coisas esquisitas que eu vou entrar um pouquinho mais pra frente, a proposta tava ali, ela era clara. E era uma cena muito legal em sua essência. Então eu achei isso muito bacana e foi uma coisa que, pelo menos pra mim, eu gostei enquanto eu tava assistindo. E um outro ponto muito positivo que eu tenho que ressaltar aqui é a interpretação do ator Bill, que é o que faz o Pennywise.
Cara, ele parece que ele nasceu pra fazer esse personagem. Ele é muito bom. Ele faz ele de um jeito único. Não só a cara, a feição, mas toda a expressividade corporal que ele tem é algo, pra mim, muito legal, bizarramente bom. Então eu tenho que ressaltar isso aqui pra vocês, a interpretação dele continua muito boa, tanto nos filmes quanto na série, ele manteve a qualidade. E agora eu vou falar de alguns pontos negativos que eu vi na série. A primeira coisa, e já trazendo sobre as cenas de terror que eu falei, alguns momentos me causou uma estranheza, eu não conseguia levar a cena a sério por causa do efeito visual bizarro. Então eu acho que eles poderiam ter utilizado alguns elementos que o terror atual utiliza, fazendo cenas mais escuras e trazendo toda uma pré-preparação antes da cena acontecer. Eu acho que isso ia dar um pouquinho mais de seriedade em alguns momentos, porque às vezes para mim foi engraçado ver os efeitos visuais. E isso me tirou um pouco da imersão da série. Outro ponto que eu não gostei tanto foi, que eu já falei no começo, depois ali dos primeiros episódios a série dá uma mornada. O Pennywise ele demora pra aparecer efetivamente, assim. Ele sempre vai aparecendo ali no terror das crianças, o que não é ruim. O livro, ele puxa muito isso e é até interessante eu trazer. O livro, o Pennywise, ele é muito mais psicológico nas crianças. E o filme não puxa tanto isso, né? Então, você pode pensar como um bicho papão. Ele parece ser... Ele se molda pelo terror da criança. Ele deixa a criança completamente maluca. Então, eu achei legal eles tentarem trazer isso pra série. Deles tentarem trazer mais o terror da criança do que a aparência do palhaço em si. Eu acho que eles não precisavam ter deixado a série tão morna quanto ela foi na metade dela ali. Uma outra coisa que eu não gostei tanto foi que em alguns momentos eu senti que o roteiro ele peca na execução da história que ele está tentando contar. Então ele cria um mistério, ele tenta fazer algumas coisas, porém na hora da explicação, na hora que a coisa tem que fazer sentido, você percebe que houve uma certa forçação de barra pelo roteiro para que aquilo acontecesse da forma com que aconteceu. Isso na verdade é uma coisa que eu enxergo bastante nas séries da HBO. Eu acho que muitas vezes eles fazem essa forçação de barra no roteiro. E isso acontece na série do Pennywise, isso acontece na série do It. Inclusive, e aqui dando um leve spoiler, eu disse que tem a presença do exército, né, na série. E o exército é uma coisa que eu não me recordo de existir nem no livro, nem nos filmes. Então, foi uma coisa que me intrigou, tipo, o que o exército tá fazendo? Será que eles sabem da existência do Pennywise? E, cara, honestamente, é ridículo. Assim, a explicação do exército tá na série e fazer o que eles fazem, pra mim, foi o ponto mais baixo da série, disparado. Foi algo assim que, na minha opinião, não precisava. Na minha opinião, eles poderiam ter feito isso de uma maneira um pouco diferente, mas beleza, né? Fazer o que eles colocaram. E da mesma forma, um outro ponto é que eu senti que alguns personagens eles tiveram muitos empurrões do roteiro para terem um carisma de certa forma forçado. Existiam personagens ali que existia uma certa forçação de barra em ele ser carismático. E o roteiro tentava criar situações para que esses personagens carismáticos aparecessem mais, fossem mais carismáticos do que eles estavam sendo. E isso pra mim também foi algo um pouco estranho, porque alguns personagens eu senti que não foi fluido. O relacionamento que a série tenta fazer com você, telespectador que está assistindo, é uma coisa um pouquinho mais forçada do que fluida. E isso me incomodou um pouco. Uma outra coisa que eu quero falar, que não necessariamente é um ponto positivo ou negativo, mas é o próprio Pennywise, né? Como eu disse, no livro, ele é muito mais focado em ter o terror das crianças, né? Então, ele é como se fosse algo que aterroriza as crianças, atormenta as crianças por dias, semanas, meses, até ele efetivamente comer elas, né? Que é o objetivo deles. Então, eu senti que na série, o Pennywise, ele é um maníaco. Ele é um maníaco, ele não tá nem aí se é criança, adulto,
bicho, mano, ele vai pra cima e ele mata qualquer coisa que chegasse perto dele. E no filme ele é um pouco mais... Ele é um pouco mais contido, porque eles tentam implantar mais aquela história daquele vilão que é o vilão de terror atual, aquela criatura de terror atual que vai aterrorizando, depois tenta atacar, tem aquela cena de perseguição. Então, pra mim, tanto os filmes, a série e o livro, todos eles, o Pennywise ele é diferente, né? Pra mim, o mais brutal é o do livro. Ele, assim, a maldade dele, ela é muito clara em vários momentos. Ele não só manipula as crianças, como ele também manipula toda a cidade de Derry. Então ele manipula adultos a entender que aquelas situações eram normais. Crianças sumindo na cidade era algo normal, algo que simplesmente acontecia. Então, além de o Stephen King ter colocado algumas cenas reais, né? Então você tem algumas cenas de adolescentes que acabaram acontecendo nos Estados Unidos, que ele coloca essa cena, claro, narrando ali dentro dos personagens da cidade, mas ele traz isso, o que faz com que alguns momentos do livro é bem angustiante, porque você sabe que aquilo aconteceu com alguém mesmo, né? Então eu sinto que o Pennywise do livro, ele é muito mais brutal, mas não igual à série, que simplesmente mata todo mundo, mas ele é muito mais brutal na proposta que ele tem de aterrorizar a cidade de Derry. Então, eu gostei do Pennywise da série, eu gostei muito de como as coisas acontecem com ele, mas ele é bem diferente dos demais, ele é muito mais assassino, ele não tá nem aí, ele parece aqueles filmes antigos slashers, sabe? Que você tem um assassino como Fred, o Jason, que sai matando geral. Ele tem muito mais esse aspecto do que o aspecto do Pennywise do livro, que é mais aterrorizante. Bom, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. A segunda temporada está prevista para lançar em 2027 e, como eu disse, o rumor é que ela seja em 1935. Nossa, mas por que ela vai ser antes? Se você viu a série, você vai entender. Porque, pelo que eles contam, Pennywise já está há um tempo aqui no planeta, né? Nos Estados Unidos, na cidade de Derry. Então, a série quer contar esses momentos anteriores, quando ele estava lá, como é que foi pra galera daquela época ter se virado com ele e tudo mais. Eu acho que a série ela é boa, tá? Num geral, apesar de eu ter trazido alguns pontos negativos, eu acho que ela vale ser vista sim. Eu dou uma nota 7 pra ela, assim, num contexto geral. E na nossa categoria do canal aqui, eu vou colocar ela como um terror família. Terror família, pra quem não sabe, é aquele terror que você pode ver com a sua família. Ela provavelmente não vai te dar muito pesadelo de noite, e você vai conseguir lidar com ela com uma certa tranquilidade. E pra mim, ela é terror família. Antes de terminar o vídeo, eu queria dar um recado pra você. Você tem alguma história de terror que aconteceu com você, ou com algum parente seu, ou algum conhecido, tanto sobrenatural quanto algo real mesmo, alguma complicação que teve? Manda pra mim no e-mail que tá aqui embaixo na descrição, porque eu vou selecionar algumas histórias de terror e eu quero contar elas aqui no canal, em um formato diferente que eu tô elaborando, tá? Então, se você não se importar em compartilhar essa história comigo, manda no e-mail lá pra mim, manda o textinho de o que aconteceu, como que foi, mas ó, só não vale inventar uma história, por favor, tá? Manda algo que, por mais que você não acredite que o sobrenatural existe, a pessoa que tá te contando, ela acredita que ela viu aquilo, pra mim já tá valendo. Então, mandem essas historinhas aí, vai me ajudar muito. E eu vou tentar trazer esse quadro no canal um pouquinho mais pra frente. E você discorda de mim sobre a série? Você achou ela melhor ou pior do que eu falei? Comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia sobre. E muito obrigado por você estar aqui assistindo até esse momento. E se gostou do vídeo, se inscreve no meu canal e curta pra me ajudar a fazer esse vídeo alcançar mais pessoas. E até o próximo vídeo.